Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos dar continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E vamos falar do versículos. Vou iniciar do versículo 25 até o restante, o versículo 48, tá bom? Mas olha o que diz, gente. Essa palavra aqui como tema, tanto que o tema é poderoso e maravilhoso. Jesus é o Senhor de todos os povos. Olha, gente, que palavra bonita. E olha que nesse versículo que ele quer dizer, desde o versículo 1, o que o Senhor Jesus quer ensinar a Pedro, o Cornélio e a nós hoje, né? Que quando Pedro chega, quando as pessoas chegam na cidade de Jope, né? Chama Simão o Pedro, ele imediatamente vai para a casa do Cornélio em Cafarnaum. Aí dizendo, né, aqui no versículo que é o versículo 30, o Cornélio diz assim: ao que o Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa por volta desta hora, né, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupa resplandecente e ordenou-lhe: Cornélio, Deus ouviu a tua oração, lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope Simão, também chamado Pedro, e este está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então a ele manda chamar Pedro. Aí ele entende, né, que o Senhor Deus, o nosso Senhor Rei, Senhor Salvador Jesus Cristo, ele preparou tudo. Preparou todos, e ele fez um discurso, né? O discurso ali que o Senhor Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Senhor e Salvador. E com isso, gente, ele relata no versículo 40 que Deus, entretanto, ressuscitou. Ao terceiro dia, ele lhes concedeu que fosse visto todas as pessoas no período de 40 dias. E toda a população e mais testemunhas provenientemente escolheram para ser propósito por nós, que começamos a bebermos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ainda diz no 42, e foi ele mesmo que nos mandou pregar, todas as pessoas testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. E o 43, todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê receba o perdão de todos os pecados no seu nome. Ou seja, no nome de Jesus, nós somos perdoados através dele, através do sacrifício dele. Ali naquela cruz, naquele madeiro, ele sofreu ali, como Isaías 53 relata que ele será homem de dores. As minhas dores é pequeno diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 44, olha o que diz, gente. E aconteceu o quê? Enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam esta mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo tivesse sido derramado inclusive sobre os gentios. E, portanto, os que ouviram-se expressamente em línguas estranhas e exaltando a Deus diante disso, Pedro exclamou: será possível
que alguém ainda recuse água e impeça que esses sejam batizados. Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Olha, gente, ali na casa de Cornélio, eu creio que Cornélio, ele preparou tudo através do anjo do Senhor, né, mandado por Jesus Cristo. Eu creio que seja o Miguel, porque o Miguel é o anjo mensageiro. E ele chega no Cornélio, fala pro Cornélio: ó, vai, que Deus recebeu as suas orações, os seus donativos, as suas esmolas dando aos pobres. E eu tô recebendo, por isso que eu quero dar o Espírito Santo, gente. Olha que tanto que é tremendo e poderoso e maravilhoso, que esse aqui é o segundo, né? Relata aqui na Bíblia que quando Jesus ele subiu aos céus, né? Ele falou: fique em tal cidade que vai vir o Espírito Santo. E antes disso tudo, ele sopra, né? Ele sopra o Espírito Santo nos seus apóstolos, nas pessoas que estavam ali. E ali, consequentemente, depois disso, os discípulos esperaram na festa do Pentecoste, gente, né? Veio o Espírito Santo, desceu do céu, viu e passou ali o Espírito Santo, as pessoas adorando a Deus de todos os tipos de língua, povos e nações, sendo adorado com línguas, né, que a gente mesmo eu nunca ouvi falar. Por exemplo, mandarim, hoje a internet dá pra ver, mas ali naquela época não. E no segundo Pentecoste, ali na casa do Cornélio, desceu o Espírito Santo de Deus. Veio, né, o Espírito Santo, e ali as pessoas ficaram cheias, adorando, exaltando, bendizendo o nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Pedro, que as pessoas foram junto com ele, relata: não tem como não ser batizados. Eles foram batizados do Espírito Santo. Creio que o Espírito Santo desceu sobre eles. Nos gentios, não foi só como nós judeus, mas sim também os gentios. E o Pedro entendeu desde aquela visão, né, com a trouxinha, né, descendo com os animais impuros. Pedro entendeu aqui que a palavra de Senhor, do nosso Senhor Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, não era só para o povo escolhido de Deus, mas sim para todos os povos, todas as raças, todas as línguas. Não importa que é africano, não importa que é asiático, não importa que é europeu, não importa que é norte-americano, centro, né, América Central, América do Sul, Oceania. Não, é para todos, sem distinção, sem distinção racial de pessoas ou religiosas. Mas sim, a palavra é anunciada para todos. Todos anunciam a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Por isso Pedro ele entendeu. Por isso que a palavra de salvação chegou para nós hoje. Chegou para nós, eu, Vanderlei, está chegando para vocês, estão vendo este vídeo. Crer que o Senhor Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da minha vida e da sua vida, por isso que ele morreu ali naquela cruz. E você hoje que está vendo esse vídeo, crê nessa palavra, que desceu o Espírito Santo ali na festa do Pentecoste, desceu ali na festa do Cornélio, desce também para você, para sua casa hoje. Mas eu quero falar um rito com vocês hoje, se vocês crêem nessa palavra. Faz assim com as mãos estendidas, fala assim: eu falo o teu nome, né, que aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, que seja salva a minha casa, o meu lar e toda a minha família, e escreve o meu nome no livro da vida, no nome de Jesus. Que você está sendo escrito, né, sendo escrito ali, Jesus está escrevendo o seu nome ali no livro da vida. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus, e vai na igreja mais próximo da sua casa. E crê que o Senhor Jesus vai fazer maravilhas e prodígios no nome de Jesus.